Seja bem-vindo ao canal Agro Roça. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Sem enrolação, bora para o vídeo. A criação de raças híbridas de cavalos tem sido uma área de fascínio para criadores, cientistas e entusiastas de equinos. Através do cruzamento de diferentes espécies equinas, surgem indivíduos únicos, que apresentam características surpreendentes e despertam a curiosidade sobre a genética envolvida nesses processos. Neste vídeo, mergulharemos em detalhes sobre algumas das raças híbridas mais conhecidas, explorando suas origens, características distintas e considerações genéticas. Primeiro híbrido mula. As mulas são resultado do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta, Tecus asinus. Esses híbridos apresentam uma combinação notável de características herdadas de seus progenitores. Geralmente, as mulas herdam a força, resistência e tamanho do cavalo, enquanto adquirem a inteligência, resistência a doenças e resistência a climas extremos dos jumentos. Elas são apreciadas por sua habilidade de trabalho árduo, além de serem resistentes e adaptáveis a diferentes condições. No entanto, as mulas são geralmente estéreis devido à diferença no número de cromossomos entre cavalos e jumentos. Segundo híbrido burro. Os burros são resultantes do cruzamento entre um cavalo macho e uma jumenta. Esses animais possuem uma aparência distinta, com orelhas longas e uma estrutura corporal compacta. Os burros são valorizados por sua resistência, paciência e capacidade de suportar condições árduas, como terrenos acidentados e climas adversos. Sua adaptabilidade faz com que sejam utilizados em diversas atividades, como transporte de carga e como animais de companhia. Similarmente às mulas, os burros são geralmente estéreis. Terceiro híbrido Inne. O Inne é o resultado do cruzamento entre um jumento e uma égua. Em comparação com as mulas, os Innis são menos comuns, pois há uma menor demanda por esse tipo de híbrido. Eles apresentam uma combinação única de características equinas e jumentas. Os Innis tendem a ser menores e mais refinados em sua aparência do que as mulas. Herdam a resistência, a inteligência e o temperamento dócil dos jumentos, juntamente com a força e a resistência do cavalo. Assim como outros híbridos equinos, os Innis também são frequentemente estéreis. Quarto híbrido zebroide. Os zebroides são híbridos resultantes do cruzamento entre um cavalo e uma zebra. Essa categoria engloba diferentes tipos de cruzamentos, dependendo das espécies de zebra envolvidas. Os zebroides apresentam uma aparência única, combinando características equinas e listras características das zebras. Eles variam amplamente em termos de tamanho, aparência física e par de listras. Além disso, as listras podem se estender para diferentes partes do corpo, como pernas, tronco e cabeça, tornando cada indivíduo verdadeiramente singular. Os zebroides possuem uma combinação intrigante de características herdadas de ambos os progenitores. Eles tendem a herdar a resistência e a agilidade das zebras, juntamente com a força e a temperança dos cavalos. No entanto, esses híbridos podem apresentar comportamento imprevisível, pois têm instintos de presa e predador das zebras misturados com o temperamento domesticado dos cavalos. É importante ressaltar que os zebroides também são, em sua maioria, estéreis e incapazes de se reproduzir. Isso se deve às diferenças no número de cromossomos e à divergência genética entre zebras e cavalos. Apesar de sua esterilidade, esses híbridos têm despertado interesse como animais de exibição, devido à sua aparência única e à curiosidade que despertam nas pessoas. Quinto híbrido Zorse. Os Zorse são híbridos resultantes do cruzamento entre uma égua e um cavalo zebra. Assim como os zebroides, eles apresentam uma combinação de características de ambos os progenitores. Os Zorses herdam as listras distintas das zebras em diferentes graus e podem variar em sua aparência física. Eles podem apresentar uma ampla gama de cores de pelagem, incluindo tons de marrom, preto e creme. Os Zorses geralmente têm um temperamento enérgico e atlético, com algumas características equinas dominantes. Eles são conhecidos por sua resistência, agilidade e velocidade. Assim como outras raças híbridas,
a maioria dos orces é estéril e incapaz de se reproduzir. Considerações genéticas e éticas. Embora a criação de raças híbridas de cavalos seja fascinante, é importante considerar questões genéticas e éticas envolvidas nesse processo. A esterilidade desses híbridos é uma limitação significativa para a criação sustentável de raças híbridas, uma vez que a reprodução não é possível através desses cruzamentos. Além disso, é fundamental garantir o bem-estar e a saúde dos animais envolvidos, evitando qualquer exploração ou prática irresponsável. A preservação das raças puras de cavalos também é essencial para a diversidade genética e a conservação das espécies. Embora as raças híbridas possam despertar interesse e curiosidade, é importante proteger e promover as raças equinas nativas e tradicionais, que desempenham papéis importantes na cultura e na história. Para finalizar, as raças híbridas de cavalos, como mulas, burros, inis, hebroides e orces, são exemplos fascinantes da interação genética entre diferentes espécies equinas. Esses híbridos apresentam uma combinação única de características e desafiam nossa compreensão sobre genética e adaptação. No entanto, é fundamental equilibrar a criação de raças híbridas com a preservação das raças puras e a garantia do bem-estar animal. É importante mencionar que, embora as raças híbridas de cavalos possam exibir características interessantes, elas não são reconhecidas como raças independentes por associações e organizações oficiais de equinos. Isso significa que esses híbridos não são elegíveis para competições e eventos de equitação regulamentados. No entanto, eles ainda têm seu lugar em atividades recreativas e trabalhos específicos. Além disso, é válido ressaltar que a criação seletiva de híbridos deve ser realizada com responsabilidade, considerando o bem-estar físico e psicológico dos animais envolvidos. É essencial que os criadores tenham um conhecimento aprofundado sobre a genética das espécies equinas, bem como levem em conta os princípios éticos e as diretrizes de criação responsável. Outro aspecto relevante é a conscientização sobre a conservação das espécies equinas em seu estado selvagem. As zebras, por exemplo, são animais nativos de habitats específicos e desempenham um papel fundamental nos ecossistemas onde vivem. A exploração indiscriminada dessas espécies para a criação de híbridos pode afetar sua sobrevivência e biodiversidade. Em suma, a criação de raças híbridas de cavalos oferece uma oportunidade fascinante de explorar as interações genéticas e as características resultantes dos cruzamentos entre espécies equinas. Mulas, burros, inis, hebroides e orces são exemplos notáveis desses híbridos, cada um com suas peculiaridades e características distintas. No entanto, é essencial equilibrar a criação de híbridos com a conservação das raças puras e o respeito ao bem-estar animal, garantindo a preservação e a valorização de todas as espécies equinas.